Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Todos encontraram Jeremias, capítulo 35? Vamos ler o capítulo todo até o verso 19. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, e sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinha, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra essa terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, tenho falado a vocês sempre de novo, e vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. Corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes deu, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram, chamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra que vem até nós nessa noite. Senhor, ajuda-nos, que o teu Espírito esteja sobre nós para nos ensinar, que o teu Espírito esteja sobre nós para que a tua palavra seja eficaz na nossa vida, de modo a nos corrigir, de modo a nos edificar, a nos animar, a nos fortalecer,
Precisamos ser alimentados pelas palavras que procedem da tua boca. Então, por isso, ó Deus, não permita que seja eu a falar, mas que seja o Senhor, para a glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Temos duas questões aqui, antes de entrarmos no mérito do texto. A primeira é que você precisa perceber, e eu falei isso lá no começo dessa série, o livro de Jeremias, ele não está organizado de maneira cronológica. Então, esse capítulo 35, ele aconteceu num período anterior ao capítulo 33 e o 34. Quando nós lemos, se você voltar aqui no capítulo 34, você vai ver aqui que o rei já era Zedequias, que é um rei posterior ao rei Jeoaquim. Então, o que nós estamos vendo aqui no capítulo 35 é algo que aconteceu antes da tomada de Jerusalém. Eles estavam ainda com aqueles rumores, eles estavam ainda com a presença dos caldeus, mas a guerra, o cerco, ainda não havia começado. Então, aqui, esse capítulo, ele está aqui, por que então, Guilherme? Por que não está em ordem cronológica? Qual é a lógica que o autor encontrou para colocar esse capítulo aqui? Se você se lembra, na semana passada nós falamos do capítulo 34, o capítulo 34, ele fala de um contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade de Zedequias e do povo. O capítulo 34 começa com Deus fazendo uma promessa a Zedequias. E essa promessa se cumpre, porque Deus cumpre a sua promessa, mesmo diante da infidelidade de Zedequias. E faz uma oposição dessa fidelidade de Deus com a infidelidade de Zedequias e do povo, que fazem um voto no templo, fazem um ritual solene no templo, dizendo que iriam libertar todos os escravizados, e depois que eles percebem que o perigo não era tão grande quanto eles imaginavam, então eles vão lá e recuperam todos os escravos. Eles não cumprem o voto que fizeram diante do Senhor. Então, o capítulo da semana passada, embora aconteça num tempo cronológico posterior ao capítulo 35, eles estão organizados aqui por tema. Por quê? Porque o capítulo 35 agora também vai fazer um outro contraste entre a fidelidade dos recabitas e a infidelidade do povo de Deus. Então, a temática aqui é fidelidade. Então, o capítulo 34 e o capítulo 35 são capítulos que nos contam histórias, que nos contam, são narrativas que nos apresentam esse contraste entre a fidelidade de uns e a infidelidade de outros. No capítulo 34, a fidelidade de Deus e a infidelidade de Zedequias, e no capítulo 35, a fidelidade dos recabitas e a infidelidade do povo de Deus. A segunda questão é, Guilherme, afinal de contas, quem são esses recabitas? E aí eu dou um prêmio para quem me disser agora quem são esses recabitas. O prêmio não é muita coisa não, porque eu não tenho dinheiro não. Os recabitas, meus irmãos, são os descendentes de Jetro, o sogro de Moisés. Deixe marcado aí, e eu vou provar o que eu digo, deixe marcado aí Jeremias, vamos voltar lá em Juízes. Juízes capítulo 1. Juízes, capítulo 1, verso 16. Juízes, capítulo 1, verso 16. Olha o que diz aí. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com esse povo. Então, esse povo que está aqui agora sendo falado é um povo que desde quando foi iniciada a conquista da terra prometida, essa descendência de Jetro, eles estavam habitando ali junto com o povo de Israel. Eles não eram israelitas, eles não eram
por origem, descendentes de Abraão. Eles estavam ali porque caminharam juntos. Jetro era alguém que acompanhou Moisés e eles caminharam juntos e habitaram junto com o povo de Israel até esse tempo. Só que eles, diferentemente do povo de Israel, eles fizeram um voto, da maneira como eles falaram aqui. Eles contaram que Jonadab, filho de Recabe, ordenou que eles nunca fizessem determinadas coisas. Nunca bebessem vinho, nunca construíssem casas, nunca tivessem plantações, nunca morassem, eles morassem para sempre em tendas. Então, eles viviam em tendas, eles viviam como se fossem um povo nômade até aqueles dias. Eles não se estabeleceram na terra da mesma forma que o povo de Israel se estabeleceu. Até aquele tempo. Só que agora o que acontece? Quando eles viram esses rumores, essa aproximação do exército de Babilônia, eles falaram, bom, vamos nos esconder, vamos nos refugiar dentro de Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade fortificada. Eles viviam em tendas, eles não tinham proteção. Então, quando começam os rumores da chegada dos caldeus, então eles vão se refugiar lá em Jerusalém e estão morando ali, somente nesse tempo de crise, ok? Então, dito isso, agora nós vamos ver esse teste que Deus prepara, né? Deus manda Jeremias chamar esses recabitas e levar eles até a casa do Senhor de maneira que fosse público, que fosse do conhecimento do povo de Judá, e levasse eles até lá para lhes oferecer vinho. Colocou taças, jarras cheias de vinho, né? Verso 5, então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse, bebam. Ele ofereceu vinho a eles. E vejam, não era a intenção de Deus e não era a intenção de Jeremias tentar os recabitas. Não era uma tentativa de fazê-los quebrar os seus votos. Era uma demonstração pedagógica. Ele estava mostrando para o povo de Israel o que é um povo fiel, o que é um povo obediente. Nesse cenário público, dentro do templo, estavam todos vendo, e diante dessas testemunhas, esse povo demonstrou a sua fidelidade. Fidelidade a um homem. Então, Deus estava preparando aqui uma lição para demonstrar ao povo de Israel. Então, ele responde imediatamente no verso 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho. Nem vocês, nem os seus filhos, não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas, morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias na terra, sobre a terra em que são estrangeiros. E aqui foi o que mandaram eles fazerem. E aí, no verso 8, é o que eles fazem. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinha, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Sabe-se lá quantos anos, sabe-se lá quanto tempo essa fidelidade estava sendo demonstrada. Então, Jonadab deu uma ordem, e não apenas a eles, mas aos seus filhos e aos filhos dos filhos, por gerações. E isso acontecia há gerações. E eles obedeceram esse ancestral humano por séculos. Essas pessoas que estavam agora aqui no templo, diante de Jeremias, não são as mesmas pessoas que receberam a ordem de Jonadab. Essa ordem de Jonadab, que a Bíblia, quando ela fala nosso pai, não está dizendo o pai imediato, né? Está dizendo um ancestral importante. Então, Jonadab, alguém que viveu muito antes, séculos antes, deu essa ordem e eles estavam obedecendo. Percebam,
não era uma ordem dada por um Deus, não era uma ordem dada por alguém que os libertou, não era uma exigência divina, era uma tradição familiar. Um ancestral, em algum momento da história deles, decidiu falar: olha, vamos viver desse modo. Não tinha nenhuma justificativa teológica, era algo que ele falou. E essa tradição assim se manteve durante séculos e séculos e séculos. Eles viveram como peregrinos, eles viveram como nômades, mesmo vendo todas as cidades se desenvolvendo ao redor deles. Eles poderiam ter olhado para Jerusalém, uma cidade fortificada com muros, e pensado: bom, já chega de viver de tenda, né? Já chega de morar como se tivesse acampado, porque não deve ser bom. Eu nunca acampei, você já acampou? Eu não tenho coragem de acampar. Eu gosto muito de um banheiro, eu gosto muito de um conforto. Acampar deve ser muito ruim, gente. Não me chamem para acampar, que eu não vou. A não ser que for para acampar num lugar que tenha tudo bonitinho lá. Chão de cimento, aí bota a barraca embaixo da telha, num chão de cimento, e eu vou no banheiro. Fora isso, eu não imagino o que é viver em tendas por séculos. E eles viram Jerusalém, eles viram as outras cidades se desenvolvendo, e eles permaneceram fiéis ao mandamento do seu ancestral. Eles não foram tentados por olhar as outras nações crescendo e se desenvolvendo, e eles não foram lá fazer, eles simplesmente continuaram vivendo em tendas. É uma fidelidade que realmente impressiona. Ainda bem que meus ancestrais não mandaram eu viver em barracas, porque eu teria desobedecido. Se eu ficasse olhando vocês no ar-condicionado, numa casa, eu ia falar assim: eu quero aquilo ali para mim. Mas eles não. Eles foram fiéis. Então Deus agora aplica essa lição e fala do contraste. Verso 12. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e a seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai que ele lhes deu. Mas este povo não me obedeceu. É um golpe teológico que Deus deu no seu povo. Ele simplesmente fala: olha, eu enviei profetas repetidamente. Eu enviei homens para advertir vocês. Eu enviei homens para falar para vocês mudarem a sua rota, mudarem os seus caminhos, se arrependerem da sua idolatria, se arrependerem da sua desobediência. Deus fez isso de maneira constante, repetida, persistente e amorosa. Mas o povo não ouviu. Então Deus, de maneira pesada, diz: eu lhes falei, eu tenho falado, mas vocês não me ouvem. Então vejam, o primeiro problema, a primeira questão aqui é que Israel não teve falta de revelação. Eles não podiam dizer: eu não sabia. Eles não podiam dizer: ninguém me falou, ninguém me contou. Deus estava dizendo: eu enviei repetidamente, insistentemente, profetas para avisar a vocês. Então, uma coisa que eles não podiam dizer era: eu não sabia. Provavelmente Jonadab não tinha profetas. Provavelmente Jonadab nem precisou enviar ninguém para que o povo voltasse a fazer o que ele tinha mandado.
Mas Deus, mesmo sendo desobedecido, ele vinha e falava, e falava, e falava. Então, o problema do povo não era falta de revelação. Deus deixou claro o que ele queria. Deus deixou clara qual era a sua vontade. Mas o problema deles era resistência. No seu coração, eles resistiam. Se homens conseguem obedecer tradições humanas por gerações, por que então que o povo de Deus não obedece a Deus quando Deus está falando com eles? E isso nos mostra que o grande problema está não na falta de conhecimento e nem na falta de disposição para obedecer, porque eles faziam outras coisas, eles cumpriam outras coisas. Mas é um problema do coração. Obedecer a Deus é um problema espiritual. No capítulo 34, nós vimos essa oposição, né? Deus fiel, povo infiel. Aqui nós estamos vendo recabitas fiéis, povo de Judá infiel. O povo está sendo humilhado. Deus está mostrando para eles, olha, esse povo aqui que nem é descendência de Abraão. Eles obedecem os seus ancestrais, que não deram nem mesmo ordens divinas para eles, e eles estão obedecendo. Vocês são infiéis, vocês não obedecem, vocês não me dão ouvidos. Então, por isso, Deus anuncia novamente o seu julgamento. 17. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram, chamei e eles não responderam. E para recabitas ele diz o quê? E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem, para me servir. Então vejam, por conta da desobediência de Judá, Deus derrama o seu juízo, anuncia novamente o seu juízo, porque eles não se voltam, não se arrependem. Mas sobre os recabitas ele declara: não faltará homem diante de mim. Deus pega essa fidelidade dos recabitas a uma tradição familiar e os premia com um pacto, com uma aliança. Deus faz uma aliança com um povo que não era nem o seu povo, só por conta da demonstração de fidelidade que eles tiveram. Ele faz uma aliança. Veja, essa fidelidade, esse pacto que Deus faz com os recabitas, não é um pacto de redenção, de salvação. É uma aliança que ele faz, mas não tem a ver com salvação. É um reconhecimento. Deus está honrando esse povo. Mas aqui nós já temos também uma prefiguração de quê? De que haveria outros povos que entrariam em aliança com Deus. Ele está apontando para nós aqui. Porque eu e você também não somos descendência de Abraão. Eu e você não somos judeus. Aqui há um pequeno spoiler, uma pequena demonstração do Senhor de que Ele é capaz de colocar, de incluir, de fazer pactos e de incluir na aliança dEle pessoas que não são da descendência de Abraão por conta da sua fidelidade. Então, nesse capítulo 35, a gente não pode se distrair. Esse capítulo não é sobre beber vinho. Esse capítulo aqui não é sobre se pode ou não pode beber vinho. Esse capítulo, o vinho aqui é só um elemento para demonstrar a fidelidade do povo recabita. Se a aliança fosse sobre qualquer outra coisa, não pode cortar o cabelo, não pode lavar roupa, sei lá, qualquer coisa que Jonadab tivesse falado para eles, eles teriam sido fiéis. Então, o centro do texto aqui não tem a ver com vinho, tem a ver com a fidelidade. É sobre ouvir e dar ouvidos a ordens, a
leis, à obediência. O capítulo, então, vai mostrar que o povo de Judá cometia um crime gravíssimo, porque ele não estava apenas desobedecendo uma tradição familiar. Eles estavam desobedecendo leis divinas dadas pelo seu Deus, que os resgatou da terra do Egito. Não era um Deus aleatório, não era alguém que surgiu aleatoriamente sobre eles, foi o Deus que os resgatou, o Deus que estava cuidando deles, que lhes deu a terra que eles estavam habitando. Esse é o Deus, um Deus ao qual eles deviam tudo. Um Deus que deu a eles tudo o que eles tinham. E ainda assim, eles insistiam em não obedecer. Então, o capítulo aqui vai nos mostrar que eles não obedeciam por conta de uma resistência, de uma rebelião contra o próprio Deus. Um coração que resistia à voz divina. Por isso que Deus vai instituir uma aliança, e foi dito no capítulo 31, né, que uma aliança que vai colocar a lei dele no interior. Porque não adianta uma lei externa, não adianta uma lei de fora. Não importa quantas alianças Deus fizesse, colocasse determinações externas para que o povo obedecesse, o povo não iria obedecer. Então, a aliança definitiva, a aliança final, a aliança inquebrável que Deus iria trazer para nós por meio de Cristo, é uma aliança onde Ele escreve a sua lei no nosso coração. Porque na obediência das leis externas não eram suficientes, nós não poderíamos fazer. Porque o problema não era falta de lei, o problema era um coração de pedra, um coração que precisava ser transformado. Então, Jeremias 35 está mostrando que uma disciplina externa não produz obediência espiritual. Aquilo que nós fazemos por fora nem sempre aponta para o que nós temos dentro. Os recabitas obedeceram um pai humano, Judá ignorou seu pai celestial. Então, o problema do coração humano é mais profundo do que uma simples desatenção, é uma rebeldia, é uma intenção de ficar fora. Nós podemos, inclusive, nos adaptar às regras externas de uma igreja. Nós podemos usar as mesmas roupas que um crente usa, nós podemos falar o mesmo vocabulário que um crente fala, nós podemos ser contribuintes, nós podemos ser dizimistas, nós podemos fazer tudo, e por dentro ainda sermos pessoas rebeldes. E é só olhar os noticiários aí que a gente vê coisas terríveis, terríveis, que homens e mulheres que vivem no sistema religioso, alguns até mesmo pastores, algumas mulheres até mesmo pastoras, dando demonstrações que, embora estivessem com uma obediência externa, embora se você olhasse para elas de fora, essas pessoas pareciam cristãs. Mas essa obediência externa não é suficiente para quebrar a rebeldia do coração do ser humano. Então não são regras externas. Nenhum de nós vai ser salvo porque cumpre todos os regimentos da Igreja Cristã Nova Vida. Nenhum de nós vai ser salvo porque obedece aos regimentos da Igreja Batista ou da Igreja Presbiteriana ou de qualquer outra que seja. Nenhum de nós vai ser salvo por isso. A nossa salvação vem do momento em que o Senhor chega até nós e muda o nosso coração. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E faz de nós novas criaturas, e nós nascemos de novo, em novidade de vida. É uma obra que o Senhor faz. Então não adianta nós acharmos que é uma obediência externa que vai fazer isso. Então, diante da rebeldia do nosso coração,
diante da nossa intenção de sermos inimigos diante de Deus, Deus envia Jesus, seu Filho amado, Deus encarnado, e ele vem com o coração perfeitamente obediente. Homem como nós, sujeito às mesmas tentações, sentiu fome, chorou, se cansou até dormir dentro de um barco, de tão cansado que ele estava, mas ainda assim viveu uma vida perfeitamente obediente. Ele disse: eu faço sempre o que agrada o meu Pai. Onde Judá falhou, Cristo foi fiel. Onde Israel não ouviu, Cristo ouviu e obedeceu até a morte. Jesus disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Até mesmo no momento mais aflitivo da sua história, no momento onde ele vai ao Getsêmani e diz para Deus: Senhor, meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele sabia que seria algo doloroso, ele sabia que seria algo terrível, receber sobre si o meu e o seu castigo. E ele vai até o Pai e diz: se possível for, passa de mim esse cálice. Mas contudo, faça-se a sua vontade. Jesus obedeceu. Então, meus irmãos, a nova aliança, ela não apenas nos ordena a ouvir, a nova aliança nos dá ouvidos. A nova aliança nos dá um novo coração, nos transforma para que nós possamos ouvir aquilo que o povo não podia ouvir. O Espírito Santo escreve a lei de Deus no nosso coração e a obediência passa a ser fruto de uma transformação realizada pelo próprio Deus, não apenas numa disciplina externa, não apenas num mandamento externo. Deus, na sua nova aliança em Cristo, nos dá um novo coração e a nossa obediência deixa de ser por apenas querermos obedecer um livro de normas. Nós não estamos aqui por conta de um livro de normas, nós estamos aqui porque Deus agiu na nossa vida e mudou o nosso coração. E qualquer um que queira se aproximar de Deus precisa entender que o seu coração precisa ser mudado. Não adianta falar o crentez, vestir-se como crente e cumprir todos os rituais. Não adianta. Se não houver transformação interna, não adianta. Então, temos aqui quatro aplicações dessa mensagem para a nossa vida. Primeiro, familiaridade não garante obediência. O fato de você conhecer a cultura cristã não garante a sua obediência. Quantas e quantas pessoas se declaram, né? Não, eu sou temente a Deus, eu sou cristão, mas vivem uma vida completamente devassa, completamente fora. E às vezes não publicamente, mas nos bastidores, nas alcovas. De quando em quando nós temos aí homens ditos tementes a Deus que surgem com coisas abomináveis, que estavam praticando no escuro. Não ouviam a Deus. Então, nós estarmos perto das coisas de Deus não é o mesmo que ouvir a Deus. O povo de Judá tinha o templo, o povo de Judá tinha os sacerdotes, o povo de Judá tinha a lei, o povo de Judá era o povo chamado pelo nome do Senhor. Era o povo escolhido por Deus. Mas ainda assim, não dava ouvidos a Deus. Então, conhecer a cultura cristã, conhecer a igreja, conhecer o modo de vida cristão, não é sinal de que nós ouvimos a Deus. Existe um fenômeno, e se você quiser pesquisar, pesquise sobre cristianismo cultural. Nós vivemos num país onde mais de 80% da população se declara cristã, entre católicos e protestantes. Parece que nós vivemos num país com 80% da população cristã.
Isso quer dizer que entre 10 pessoas que você cruza no caminho da sua vida, no seu dia, entre 10 pessoas, 8 se dizem cristãs. Era para a nossa vida ser muito mais tranquila, né? Mas não é. Então, familiaridade com Deus, estar perto das coisas de Deus, não é sinal de que nós ouvimos a Deus. Segunda coisa, disciplina não substitui submissão. É possível nós termos um rigor externo, é possível nós termos um cumprimento externo de obrigações religiosas e ainda assim o nosso coração ser rebelde a Deus. Não é apenas uma questão de comportamento, é uma questão de a quem nós damos ouvidos, quem nós estamos servindo de fato, porque eu já dei exemplos algumas vezes aqui, eu posso entregar o dízimo em pecado. Eu posso pegar lá, e é só uma simulação, isso não é verdade não, tá, gente? Mas eu posso pegar lá o meu dízimo e colocar lá um envelope cheio de dinheiro, como se meu dízimo fosse muita coisa? Não é só um exemplo, tá, gente? Então, pego lá e boto 5 mil reais num exemplo, como dentro do envelope dizendo, 5 mil reais é o meu dízimo, agora essa igreja vai me valorizar, agora esse pastor vai ver o quanto eu sou importante, e atravesso esse corredor aqui para entregar o dízimo com o coração cheio de orgulho. A quem eu estou ouvindo quando entrego o meu dízimo? Querendo ser reconhecido, querendo ser conhecido pelo tamanho do meu dízimo? Então, até mesmo dar o dízimo pode ser algo que eu faço em pecado, ouvindo outras vozes e não a voz de Deus. Então, essa disciplina externa não substitui ouvir a Deus. Terceira coisa, Deus continua falando. Deus acusou Israel de quê? Eu lhes falei repetidas vezes, eu lhes enviei meus profetas, eu lhes enviei meus servos, e vocês não deram ouvidos. Meu irmão e minha irmã, Deus continua falando. O ministério profético hoje é o ministério da pregação. Nós, pentecostais, temos uma ideia muito equivocada do que é o ministério profético. Nós temos a inclinação de achar que profeta é aquele que se levanta no meio da igreja e diz, assim diz o Senhor. Todo pregador que se aproxima da igreja e anuncia o que Deus falou, é profeta. Profetas falam o que Deus falou. E eu não tenho coragem de abrir a minha boca para dizer que Deus falou algo, se não estiver aqui. Para eu sair da minha casa e bater lá na sua porta e dizer, olha, Deus mandou eu dizer, meu irmão, minha irmã, ele vai ter que ser muito claro comigo. Porque eu tenho muito medo de falar em nome de Deus sem ser Deus falando. A única garantia que eu tenho de que eu estou falando o que Deus falou é quando eu sou fiel à palavra de Deus. Então ouça, porque Deus continua falando por meio da sua palavra. Ignorar a voz de Deus é um perigo real. Judá estava ignorando a palavra de Deus. Nós também podemos ignorar a palavra de Deus hoje, porque Deus continua falando. Quarta e última, a nossa esperança está na fidelidade de Cristo. Se dependesse da nossa capacidade de ouvir perfeitamente, estaríamos perdidos. Se dependesse de nós termos um coração por nós mesmos que estivesse inclinado a obedecer a Deus, nós estaríamos perdidos, estaríamos em rebeldia e em desobediência da mesma forma que eles estavam lá diante do exército caldeu. Mas nós temos um filho obediente que vela por nós. Nós temos um mediador fiel, nós temos um Espírito que nos transforma.
Deus nos deu o seu Espírito, e não foi à toa, quando Deus consentiu em habitar em mim e você, porque quando nós dizemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós estamos falando que o próprio Deus, o Criador do universo, o Senhor dos exércitos, o grande Senhor supremo, Ele habita em nós. Isso é algo inimaginável, mas Ele faz isso justamente porque sabe que nós precisamos disso, porque se Ele não estiver em nós, nós não vamos dar ouvidos a Ele. Então é pelo poder do Espírito, não é na nossa força, não é na nossa fidelidade, é nos poderes de Deus, no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos foi dado não para que nós fiquemos dando performances por aí. Manifestação do Espírito Santo de Deus é obediência. Manifestação do Espírito de Deus é apontar para Cristo. Tudo que nós vemos por aí, que se chama de manifestação do Espírito Santo, que chama a atenção para qualquer coisa, menos para Cristo, para qualquer coisa, menos para a santidade, para qualquer coisa, menos para a transformação da nossa vida, não é manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para que nós sejamos santificados e para apontar para Cristo. Qualquer outra coisa que se diz manifestação do Espírito Santo e está chamando atenção, mas não é para essas coisas, não é manifestação do Espírito Santo. Confie no Senhor. Jeremias 35 coloca diante de nós dois caminhos. Coloca a fidelidade limitada de homens comuns, os recabitas, e a infidelidade persistente do povo da aliança. A quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos dando ouvidos e prestando nossa obediência? Se até os recabitas conseguiram obedecer um homem, quanto mais nós deveríamos obedecer e ouvir ao Deus que fala conosco. Então, meu irmão e minha irmã, não se contente. Não se contente. Como eu disse, é uma transformação operada por Deus, no poder de Deus. Mas não se contente com a vida que você tem. Certa vez eu falei aqui e digo de novo, busque pela sua santidade mais do que você busca pela sua cura. Nós, quando estamos doentes, nós viramos os grandes homens e mulheres de oração. Quando estamos passando por alguma aflição na nossa vida, que crentice a gente tem! A gente acorda de madrugada, a gente faz jejum, a gente faz voto, a gente faz um monte de coisa. Quando está enrascado, a gente faz tudo. O pecado é mais grave do que qualquer outra coisa como essa. O pecado é mais grave do que qualquer enfermidade que a gente possa estar vivendo. O pecado é mais grave do que qualquer crise que possa estar sobre nós. Nós deveríamos estar orando mais para sermos libertos dos nossos velhos hábitos. Nós deveríamos estar buscando a Deus com mais intensidade para sermos santos do que para sermos curados. Nós deveríamos buscar a Deus com mais força para abandonarmos os nossos pecados do que para nos livrarmos de situações que nos afligem. Mas a grande verdade é que a maioria de nós não faz isso. Mas o poder de Deus está disponível a nós para isso. Então, melhor do que Deus nos curar de uma enfermidade, é Deus nos livrar de um pecado que nos assedia todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Senhor. Perdoa-nos se nós não fazemos uso dos recursos ilimitados que o Senhor nos deu para vencermos a nossa carne. Perdoa-nos, ó Deus,
se nós não recorremos a Ti para sermos santos, com a mesma intensidade que nós recorremos a Ti para sermos saudáveis, ou para termos recursos financeiros, ou para nos livrarmos de um problema emocional. Perdoa-nos, Senhor. Que nós possamos recorrer a Ti com muito mais intensidade, porque não é pecado pedir cura. A Tua palavra diz para nós orarmos pelos enfermos. A Tua palavra diz para nós colocarmos diante de Ti todas as nossas ansiedades. Tudo isso é lícito. Mas, Senhor, que nossas orações sejam muito mais para nós sermos santos, obedientes a Ti, do que por qualquer outra coisa. Nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós precisamos fazer a Tua vontade. Não para sermos salvos, porque a Tua salvação nos foi dada gratuitamente, mas nós precisamos obedecê-lo para honrar a salvação que o Senhor nos deu. Para que essa salvação se torne visível, para que essa salvação se torne eficaz e que nós possamos ser testemunhas Tuas nesse mundo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo testemunho dos recabitas e que nós possamos ser fiéis, muito mais fiéis do que os recabitas foram. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana. Até a próxima.